mais uma Epic Collection para a nossa coleção e mais um vídeo de Epic Collection aqui para vocês. Homem-Aranha The Hero Killers. E aí, nerds do laboratório, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa Epic Collection do Homem-Aranha, The Amazing Spider-Man The Hero Killers, o assassino de heróis, um título que se justifica durante a história principal. Na capa, vocês já podem ver aqui um vilão e ao seu redor temos Homem-Aranha e um velho grupo de super-heróis conhecidos como Novos Guerreiros. A lombada clássica dessas edições Epic Collection, com o título e uma imagem abaixo. A contracapa com alguns personagens e aqui em cima indicando também sobre a vinda do Carnificina ou da Carnificina, que será no volume 25, e eu já mostrei essa edição da Epic Collection para vocês aqui no canal. Mais abaixo, o volume e o ano, sendo esse o volume 23 e histórias referentes ao ano de 1992. Aqui um resumo indicando que além da história principal, teremos extras com outros personagens como Venom, Carnificina, Lagarto, Kraven, Caveira Vermelha, Manto, Adaga e muitos outros. Na parte de dentro da capa e contracapa, temos várias edições de Epic Collections já lançadas. Será que um dia conseguiremos trazer para o canal pelo menos um terço de tudo isso que já foi lançado? Isso não depende só de mim, mas também da ajuda de vocês, deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo. Isso. Nas primeiras páginas, temos aqui os responsáveis por esse material, a edição e o ano de publicação original, todos os títulos dos volumes contidos aqui, desde a história principal aos extras. A primeira história que temos é The Amazing Spider-Man, edição 361, com o subtítulo Gênesis Selvagem. E para quem gosta de saber a primeira aparição de certos personagens, foi aqui que Carnificina apareceu pela primeira vez. Aqui também temos um breve resumo de como isso tudo sobre o simbionte aconteceu. O Peter adquiriu o simbionte na saga Guerras Secretas, depois conseguiu se livrar do simbionte, que foi parar em Ed Brock, que logo depois ficou conhecido como Venom. Quem lembra do filme Homem-Aranha 3, tem uma cena em que Ed Brock vai à igreja e ao mesmo tempo Peter Parker está na torre do sino da igreja, tentando se livrar do simbionte e acaba involuntariamente passando o simbionte para Ed Brock. Que genialidade do diretor Sam Raimi pegar essas referências dos quadrinhos e levar para as telonas. Nessas três primeiras edições, de 361 a 363 de The Amazing Spider-Man, teremos toda a luta entre Homem-Aranha, Venom e Carnificina. Para quem curte o Homem-Aranha trabalhando com outros personagens, é aqui que teremos um trecho onde o Quarteto Fantástico aparece, com foco especial no Tocha Humana. Depois dessas três edições de The Amazing Spider-Man, temos a história principal, ou pelo menos o primeiro capítulo da história que deu título a essa Epic Collection, O Assassino de Heróis, que pela capa tudo indica que na época foi lançada como uma edição anual. Em The Hero Killers, a história gira em torno do desaparecimento de alguns super-heróis, onde Homem-Aranha se junta a um grupo conhecido como Novos Guerreiros para investigar esses desaparecimentos. Eu confesso que não me empolguei muito com essa história principal. É legal, mas não é a melhor história dessa Epic Collection, na minha opinião. Em seguida, temos uma história de Venom, mostrando alguns acontecimentos da sua vida após se tornar parte do simbionte, e é uma história legal com boas reflexões. Temos também uma curta história de Solo. James Bourne, também conhecido como Solo, é um ex-cidadão americano que trabalha como guarda-costas e agente antiterrorista. Outro extra curto
dessa Epic Collection, em Make the Grade, temos rápidos trechos de Homem-Aranha e seus inimigos. No próximo extra, temos uma aventura de Manto e Adaga contra o Mestre da Luz. Essa história já não é tão curta e é mais legal que as anteriores. Mas mais legal ainda é você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Depois de finalizarmos a história principal e todas aquelas pequenas histórias, temos aqui The Amazing Spider-Man, Soul of the Hunter, Alma de Caçador. Nessa história, o Peter se sente culpado pela morte de Kraven, o caçador, e em vários momentos ele tem pesadelos e se vê ainda em confronto com Kraven. Um extra bem legal, talvez o melhor extra, se não for a história mais legal dessa Epic Collection. Em seguida, voltamos ao selo The Amazing Spider-Man, edição 364 e 365, onde além da ação, temos momentos importantes e históricos com bons e maus relacionamentos familiares, por exemplo, Dr. Connors e sua família, e principalmente Peter Parker e seus pais. E é também aqui onde ele, Peter Parker, tem um grande choque ao saber que seus pais estão de volta, mais vivos do que nunca. Seguindo mais extras, temos uma história retrospectiva do Homem-Aranha, mostrando vários momentos importantes na vida do Cabeça de Teia. Uma curta história, The Prowler, um amigo em necessidade. Essa já é uma história mais pesada, em que um trabalhador pensa em fazer uma besteira, mas Prowler o ajuda, e essa história gera uma bela reflexão para nós leitores. Uma curiosidade, esse personagem Prowler foi inspirado pelo filho de 13 anos de John Romita Sr., o que hoje conhecemos como John Romita Jr. Como esse quadrinho é de 92, nessa época era comemorado os 30 anos de criação do Homem-Aranha, e aqui temos um texto sobre os 30 primeiros anos de Spider-Man. Retornando a The Amazing Spider-Man, agora edições 366 e 367, temos o Caveira Vermelha como principal vilão e também a cena de Peter Parker, ainda meio sem entender as aparições dos seus pais. Aqui, Homem-Aranha também terá a ajuda de um personagem solo, que juntos prometem alguns momentos de ação. Mais uma Epic Collection do Homem-Aranha para a nossa coleção, meus amigos nerds de laboratório. Na minha opinião, essa Epic Collection é a edição que eu menos gostei, se comparando com todas que eu li até o momento, mas acho que teve um pequeno detalhe que pode ter prejudicado a minha leitura, e eu vou tentar explicar para vocês agora. A história principal está dividida em 4 capítulos, e na divisão e construção do quadrinho foi feita de forma errada, na minha opinião, ou pelo menos não ajuda o leitor. Temos 2 edições de The Amazing Spider-Man, depois O Assassino de Heróis Parte 1, Venom Parte 1, 2 histórias curtas, Manto e Adaga Parte 1, só aí que retorna para a parte 2 da história principal, O Assassino de Heróis. Se eles colocassem tudo em ordem, eu quero dizer, todos os capítulos de 1 a 4 de cada história, ajudaria o entendimento do leitor e não atrapalharia a continuidade da leitura. Então a dica que eu quero deixar para vocês é que, se forem ler esse quadrinho, leiam da parte 1 até 4 de cada história, para depois começar a outra, pois ficará muito mais fácil de entender, apesar de ser chato ficar pulando páginas e procurando as partes de cada capítulo, mas nada que o prefácio não te ajude. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo fã do Homem-Aranha e de quadrinhos. Um grande abraço a todos os nerds do laboratório que estiveram conosco até aqui
O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.